Hoje traremos a história do homem que desafiou um império, o homem que desafiou Roma, Espartaco. Então se liga. Espartaco, nascido em 109 a.C. e falecido em 71 a.C., foi um gladiador de origem da Trácia que viveu na República. Foi o líder de uma das mais incríveis revoltas de escravo na Roma antiga, conhecida como a Terceira Guerra Servil, ou Guerra dos Escravos, ou mesmo Guerra dos Gladiadores. Ele liderou uma revolta de rebeldes com um exército de quase 40 mil escravos, que acabou por ser derrotado na guerra contra as legiões de Crasso, membro do primeiro triunvirato. O seu corpo nunca foi encontrado pelo comandante romano, e de acordo com vagas referências de autores romanos como Apiano, Floro e Plutarco, Espartaco era de origem trácia e, por ter desertado de uma tropa auxiliar do exército romano, foi capturado e reduzido à escravidão. Devido à sua força física, foi comprado por um mercador a serviço do lanista Lentulio Batiato e levado para a escola de gladiadores de Capua, na Campânia, lá na Itália. Sobre ele, podemos dizer que os antigos autores se referiam como um homem inteligente e culto, segundo Plutarco, mais helênico do que bárbaro. Floro se referia a ele como mercenário da Trácia, admitido em nosso exército, soldado desertor, banido, promovido a gladiador por sua força. O curioso é que em 73 a.C., ou seja, 2 anos após a morte de Espartaco, cerca de 200 escravos da escola de Batiato revoltaram-se devido aos maus tratos aliás, 2 anos antes da morte, de Espartaco, 200 escravos se rebelaram contra os maus tratos que recebiam do lanista e amarrados apenas com facas de cozinha, atacaram os guardas da escola. Ainda segundo Plutarco, 78 deles conseguiram fugir. No caminho, depararam-se com carretas, carruagens, na verdade, carregadas de armas usadas pelos gladiadores, apoderando-se delas. Com esse armamento, repeliram a guarnição de Capua, enviada para capturá-los. Roma então organizou a primeira expedição contra os revoltos. À frente de 3.000 homens, o pretor romano Caio Glabro sitia-os em o seu forte, um outeiro de subida penosa e estreita, rodeado de altos rochedos, talhados a piquet, tendo no cimo grande quantidade de videiras selvagens. Sendo a subida guardada por Cláudio, os sitiados cortaram os rebentos mais longos e fortes de tais videiras. Fizeram com elas compridas escalas que sossegadamente conseguiram atacar os romanos, que não mostraram muita resistência. Nessa ocasião, o homem enviou então um comandante, Públio Varínio, a fim de desabaratá-los. Em primeiro combate, derrotaram o tenente denominado Fúrio, juntamente com 2.000 homens e 3 ursos. Em seguida, também derrotaram o outro tenente, Cosino, e lhe haviam
tido como conselheiro e companheiro, e com grande poder. Houve uma tentativa de aprisionar Espartaco quando este se banhava num lugar chamado de Salinas. No entanto, o comandante custosamente conseguiu salvar-se. Tá? Todavia, calculando cuidadosamente suas forças e dotes e vendo que elas não podiam superar as dos romanos, Espartaco levou seus exércitos para os Alpes, considerando que uma vez transpostos, cada qual voltasse para sua terra, isto é, para a Gália e para a Trácia. Seus homens, porém, fiados em seu número e prometendo grandes realizações, não o quiseram atender e recomeçaram a percorrer e a saquear toda a Península Itálica. Achando-se o Senado inquieto não só pela vergonha e afronta de serem seus homens vencidos por escravos sublevados, como pela apreensão e pelo perigo em que se achava toda a Península Itálica, mandou para ali os 2 consóles, como se fosse uma das árduas e perigosas guerras que deveriam enfrentar. Lúcio Gérdo Público, um dos consóles, atacando de surpresa uma tropa de germanos que por altivez e desprezos se havia separado e afastado no acampamento de Espartaco. Submeteu-se todo ao fio de espada. Lentulus, seu companheiro, com numerosas forças, sitiou Espartaco e todos os que seguiam. Atacou-o, venceu-os e apoderou-se de toda a sua bagagem. Razão porque, avançando para os Alpes, Cássio, pretor e governador da Gália, do subúrbio do rio Pó, enfrentou-os com um exército de 10.000 homens. Travou-se um grande combate no qual ele foi derrotado, tendo perdido muitos soldados e conseguindo salvar-se a muito custo e às pressas. Ciente disso, o Senado declarou bastante descontente com seus 2 consóles, ordenando-lhes que não mais se desenvolvessem nessa luta. Atribuiu então o dito escravo rebelde a Marco Licínio Crácio, tá? Que foi seguido por numerosos moços nobres, graças à sua elevada reputação e grande estima que lhe votavam. O curioso aqui é que o Crasso, ou Marco Crácio, para ele chegar a ser nomeado, o Espartaco teve um período de guerra contra Roma muito demorado. Não foi simplesmente ele matar o Batiatus, ou Batiatus, se preferir falar assim, e depois o Glauco, para depois vir o Crasso. Não, passou por muita coisa ali. Muitos soldados, comandantes pereceram na mão do ex-escravo Trácio, para finalmente chegar cara a cara com o Crasso. Tá? Outro detalhe importante aqui é que Crácio receou que Espartaco tomasse a resolução de seguir para Roma. Logo, porém, tranquilizou-se, pois soube haver sério desentendimento entre eles, e que uma grande tropa amotinada contra Espartaco separara-se dele e fora acampar junto a um lago da Lucânia, cujo a água de tempos em tempos torna-se doce, e a seguir tão salgada que não pode ser bebida. Tendo-os atacado, Crasso expulsou os dali, mas não conseguiu matar grande número, nem afastá-los para muito longe, porque Espartaco apareceu de repente com seu exército e fez cessar a perseguição. Crasso, que havia escrito ao Senado ser necessário chamar Lúculo da Trácia e Pompeu da Espanha, arrependido de havê-lo feito, esforça-se o mais possível para dar fim a esta guerra antes que eles chegassem, por saber que atribuíram toda a glória para sua conclusão ao recém-chegado que lhe fosse em auxílio e não a ele.
Por isso, ele resolveu primeiramente atacar os que havia revoltado e estrincheirado à parte, as ordens dos capitães Caio, Canício e Cássio. Tá? O fato aqui, galera, é que o Espartaco não só criou pânico e caos por toda Roma, mas a batalha dele com Crasso foi bastante intensa, tá? Pois, só para contexto, tá? Para tal, fez seguir 6.000 soldados de infantaria para assessorar-se de uma eminência, ordenando que tudo fizessem para que não serem vistos nem descobertos os inimigos. Não obstante, eles foram percebidos por duas mulheres que, as escondidas, faziam sacrifício em favor dos inimigos, e eles tiveram risco de ficar todos perdidos. Crasso, porém, socorreu-se a tempo, dando aos inimigos um combate mais áspero de quantos se realizaram naquela guerra. Na luta, pereceram 12.300 homens lutando valorosamente frente a frente. Depois da derrota, Espartaco retirou-se para as montanhas de Pétera, perseguido e escaramuçado sem trégua pela retaguarda por Quinto, um dos tenentes de Crasso, e seu tesoureiro Escroí. No fim do dia, porém, tudo mudou. E de repente Espartaco derrotou os romanos, sendo o tesoureiro gravemente ferido e salvo a custo. Essa vantagem obtida sobre os romanos deu origem à ruína final de Espartaco, porque os seus guerreiros, quase todos escravos, fugitivos, encheram-se de tamanho orgulho e audácia, que não quiseram deixar de combater nem obedeceram os mais seu comandante. Pelo contrário, como se achavam a caminho, cercaram-nos e disseram-lhe que, quisessem ou não, era preciso que voltassem depressa e conduzissem pela Lucânia contra os romanos, que era o Crasso pedia, pois sabia que Pompeu se aproximava e muitos em Roma discutiam e brigavam por sua causa, dizendo que a vitória final dessa guerra lhe era devida e que logo ele ali chegasse, tudo seria decidido como um único combate. Tá? A luta ficava cada vez mais violenta entre Crasso e seus homens e contra os homens de Esparta. E como todo mundo chegasse reforços de parte a parte, Espartaco viu-se obrigado a lançar a mão de todos os recursos, sendo levado a cavalo em que devia combater. Ele desembanhou a espada e matando todos à vista, sem poupar ninguém. Se for vencido nesse combate, ele de nada me servirá. E se ele for vitorioso, muitos deles belíssimos e excelentes terei dos inimigos minha disposição. Essas foram as palavras de Espartaco. Isso feito, lançou-se através da pressão dos romanos, procurando aproximar-se de Crasso, sem o conseguir, e matou 2 centuriões romanos que o enfrentaram. Por fim, todos os que o rodeavam fugiram, e ele permaneceu firme em seu posto, contemplando, completamente cercado e lutando valentemente, sendo retalhado. Após a batalha, o corpo de Espartaco nunca foi descoberto. Sem sepultura, assim ficou o seu corpo no campo de batalha. Não sabemos se Crasso se esforçou para descobrir o cadáver do comandante gladiador ou se finalmente vencia a guerra e não se preocupou com esse assunto. O detalhe aqui também é que o nome de Espartaco não era esse, mas ele nunca foi descoberto. Ficou Espartaco, porque quando um escravo era capturado e vendido para uma escola de gladiadores, enfim, a serviços de um romano, esse romano botava nele o nome que ele quisesse. E foi assim que foi feito. Embora Crasso fosse muito feliz e satisfeito de todos os seus deveres de bom comandante, de bom homem valente, expondo-se a todos os perigos, não pôde impedir que a honra do termo daquela guerra fosse atribuída a Pompeu. Tá? A Crasso foi concebida uma ovação por sua vitória, não recebeu um triunfo por ter sido vitorioso na guerra contra os escravos, mas o Senado permitiu-lhe portar a coroa de loureiro em vez de um mirto, considerando a importância dessa vitória.
o Crasso também puniu os que sobreviveram à sua investida contra Espartaco, mandando crucificar 6.000 revoltosos ao longo da via de Ápia, de Capua até Roma. Essa punição não se tratou de um capricho do comandante romano, era obrigatória, segundo as leis da República, que Crasso punisse os escravos para que uma mensagem fosse passada, para que nenhuma outra rebelião de escravos ocorresse. Ok? O fato interessante aqui é que Espartaco ganhou várias produções ao longo dos anos. A primeira foi em 1952, com um filme italiano chamado de Espartaco. Depois, Espartaco, o filme estadunidense de 1960, tá? Foi em que o personagem foi interpretado por Kirk Douglas. Depois, Espartaco e Tigre Invisível, outro filme italiano de 64. Já para a TV, em 2004, foi estrelado por Goran Vizinski, que é Spartacus, tá? Aí, a reprodução mais real, mais verídica, mais bem produzida foi Spartacus, que começou com Spartacus Blood and Sand, ou Sangue e Areia, produzido um seriado norte-americano, produzido para a TV no ano de 2010 e distribuído pela Starz Network, e foi estrelado por Andy Whitfield. Porém, o ator ele teve um câncer, e por ele ter tido câncer, foi feita uma série em 2011 que é Spartacus Gods of Arena, ou Deuses da Arena, tá? Em que um personagem foi adicionado e foi estrelado ali, interpretado por Dustin Carroll, tá? Já o Spartacus volta a aparecer a história dele com Vingança, tá? A segunda temporada da saga. Então, o Deuses da Arena de 2011 era antecessor aos fatos que levaram o Spartacus a se rebelar em 2010 pela série, né? E em 2012 o Spartacus vence, já mostra a saga do Spartacus fugindo de Capua, né? E o Spartacus foi interpretado por Linha McIntyre, que volta em Spartacus War of the Damned, ou seja, a Guerra dos Condenados. Terceira temporada, seriado estreou em 2013, distribuído pela Starz Network. Eu recomendo você que está me assistindo assistir este seriado, hein? Spartacus. Procure na internet, você vai achar de graça para assistir, você vai gostar bastante. Galera, esse vídeo é bom para você? Deixa seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo. Como eu costumo dizer, tamo junto!